né, o assunto que vinha sendo tratado nas aulas anteriores. Então, diante de tudo que a gente escutou hoje, né, através da explanação dos meninos, né, que leram os artigos, vocês viram aí que o conhecimento ele é de fundamental importância, né, para que nós possamos nos educarmos diante de toda essa questão, né, de todos esses problemas que está relacionado ao meio ambiente. O conhecimento é de extrema importância. A partir do momento que a gente se educa, né, a gente adquire o conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que ser um conhecimento coerente, né, um conhecimento de fato aprofundado, né, porque a partir do conhecimento vai relacionado, né, ambiental, ele vai favorecer, né, uma consciência ambiental, né, através do conhecimento, que, como os meninos colocaram, né, diante de toda essa problemática que a gente escutou diante desses estudos científicos, né, dessas pesquisas, a gente vê que é uma realidade, né? E que não são poucos esses problemas. Isso aí foram só alguns diante, né, de centenas de problemas que hoje nós vivenciamos, né? E que esses problemas ambientais eles vêm se agravando com o tempo. E com o tempo, né, vem se aprofundando através da ciência, vem buscando o conhecimento de fato que está acontecendo. Quando eu falo que os resíduos sólidos eles causam um impacto ao meio ambiente, que eles são prejudiciais ao meio ambiente, que vai interferir na qualidade do meio ambiente, assim como na nossa saúde, é porque esse conhecimento ele já vem de anos, de décadas, de sendo estudado, aprofundado para se chegar a uma conclusão. Então, assim, a educação ambiental, né, quando ela foi criada, né, ela foi pensada, voltada para as questões ambientais, foi uma estratégia, né, como eu já falei, uma estratégia fundamental para que se possa resolver todos esses problemas ambientais. Então, a educação ela é de fundamental importância, né, quando a gente adquire o conhecimento. Por quê? Porque vai favorecer uma consciência ambiental, né? A gente acredita que através do conhecimento, através da educação, as pessoas, elas adquiram essa consciência, lógico que nem todo mundo, infelizmente, né? Mas na teoria é para que as pessoas adquiram essa consciência ambiental no lugar imediato, quando eu falo no lugar imediato, é no lugar onde acontece o problema, é na escola, na comunidade. Por quê? Porque todos esses locais nós presenciamos problemas voltados para o meio ambiente. E que essa consciência ela possa despertar, né? Que ela desperte, vou ver aqui, que ela desperte, né, uma preocupação. E essa preocupação ela tem que estar relacionada à vida. Por quê? Porque nós dependemos de todos esses recursos naturais, né? A gente não tem nada do que a gente dependa do que seja útil para a nossa vida que não venha da natureza, né? Que não venha do meio ambiente. Então, essa preocupação ela tem que ser traduzida num compromisso, né? Não adianta só eu ter o conhecimento, como vocês estão adquirindo esse conhecimento aqui, através dessa disciplina, e vocês continuarem com o mesmo posicionamento, né? Com a mesma consciência, até mesmo com as mesmas atitudes. Porque a partir do momento que a gente adquire conhecimento, esse conhecimento ele pode se traduzir num compromisso, né? E que compromisso é esse? É de fazer algo pelo meu ambiente. E tem como eu fazer, Alessandra? Com certeza nós, né, contribuímos e muito para a diminuição desses problemas ambientais. Cada um fizesse a sua parte, muitos desses problemas eles poderiam até ser minimizados ou até mesmo resolvidos, né? Então a gente tem que ter um compromisso também de fazer algo pelo meio ambiente, quer racionando a água, quer descartando os resíduos mesmo, que não é reciclável, no dia que o carro passa, eu posso fazer uma coleta, uma separação na minha casa e dar para um catador, né, que a sua renda depende desse material, ou então mesmo separar, que muitas vezes eles passam na rua para pegar.
Não precisa a gente ir para uma empresa de reciclagem, não. Tem como a gente estar direcionando esses resíduos de forma adequada, né? Dentre outras atitudes que a gente pode ter, né? E o qual demanda ação, quer individual, eu fazendo a minha parte, ou quer coletiva, né? A nível de comunidade, associação, de universidade, de escola, né? Tanto em nível local como nacional, ou então até mesmo como a nível mundial, né? Então, a educação ambiental, ela tem que ser dinâmica, tem que ser permanente, tem que ser participativa. Então, assim, não adianta eu começar um projeto, né? Eu vou trabalhar com a minha comunidade com a questão vamos supor, do uso racional da água. Né? Eu vou fazer um trabalho, assim, de conscientização, de sensibilização. Eu começar uma semana e não dar continuidade. Então, toda a ação, todo projeto voltado para educar as pessoas, para resolver esses problemas, com relação a esses problemas que nós vivemos, tem que ser dinâmico, tem que ser permanente e participativo. Não adianta sozinha também eu estar tentando resolver, não. Então, eu vou agora fazer aqui vou limpar aqui os terrenos baldios, próximo à minha casa, vou fazer uma limpeza, e eu sozinha, que ninguém não quer, não. Isso aí não adianta só você, né? O interessante é que a comunidade, né, todos participem, lógico que o individual, cada um no seu lugar, vai contribuir muito, mas quando parte para um todo, né, ou parte de um todo, né, vamos dizer assim, que é a comunidade, as pessoas, elas têm que se engajar, que a partir do momento que elas fazem parte, né, adquirem o conhecimento e fazem parte da resolução desses problemas, eles se tornam agentes transformadores, né, porque eles estão o quê? Ali, na ativa, dinamicamente, participando, vendo o problema, e resolvendo esses problemas. E aí eles vão ter o quê? A consciência, né, da importância dele na redução, né, até mesmo na resolução de todos esses problemas ambientais. E eles vão estar mudando o comportamento, as atitudes, os valores, né, os hábitos, e aí sim, eles estão vendo a importância, né, de resolver esses problemas, para que a gente possa estar preservando, né, a natureza, usando, vendo a importância de usar esses recursos naturais de forma sustentável, porque se nós não tivermos essa consciência, né, se nós não tivermos essa participação diante da mudança desses problemas, né, e aí os recursos, com certeza, eles irão acabar, eles já estão reduzindo, já estão se esgotando, né, há muito tempo, e a tendência é acabar, como o Pedro, né, ele relatou que tem algumas espécies já que estão em extinção, tanto vegetal como animal, por que elas estão entrando em extinção? Porque elas são muito exploradas muitas vezes. Então, a quantidade de animais que são mortos, né, para usar a pele, para usar o chifre, dentre outras partes do organismo, né, desse animal, para poder utilizar na produção de um medicamento, um perfume, né, dentre outros produtos. O próprio boticário, né, que usa muitos recursos naturais na produção de seus produtos, tem matéria-prima que eles param com o tempo, né? Quando aquela matéria-prima tá entrando, está se esgotando, eles dão tempo para poder a natureza, né, recuperar, ou até mesmo eles plantando determinado tipo de espécies, para que aquelas espécies vegetais elas não entrem em extinção. Então, a educação ambiental é educar as pessoas, né? Para a preservação do meio ambiente, ela requer isso, dinamizar, tem que ser permanente e tem que participar, né? Toda a coletividade, todos têm que estar envolvidos nessa luta, certo? Então, assim, conforme a lei, aqui é a lei nacional, a educação ambiental ela tem vários objetivos, né? E eu selecionei aqui eu achei os mais importantes. Então, assim, quando a gente educa, né, as pessoas através do conhecimento, para que esteja voltado, né, para a preservação do meio ambiente, através dessa educação, a gente busca fazer com que as pessoas elas desenvolvam consciência ambiental para o pleno exercício do direito e dever do homem com o meio ambiente. Então, muitas vezes eu só quero saber dos meus direitos, viu? Meu dever ninguém está aí colocando em prática, não.
Por exemplo, o prefeito que leve o resíduo da, em frente à minha casa, ele é gestor, então ele que se preocupe, né? Eu vou botar aqui o carro que passa 2 ou 3 vezes por semana. Eu quero água na minha torneira, e essa água tem que ser tratada. Mas a gente não vê, não se conscientiza, né, que a gente também tem os nossos deveres diante de todas essas questões, né? Eu tenho os meus deveres, eu tenho direito de cobrar do gestor, mas será que eu também estou fazendo a minha parte, né? Quantas vezes a gente vê aí o povo descartando lixo, né? Dentro dos rios, dos recursos hídricos, em terreno baldio mesmo, ao lado de sua casa, queimando de propósito, né? Tocando fogo e pega o lixo, pega materiais que são altamente poluentes, toca fogo porque teve raiva que o prefeito não passou. Olha, então, assim, a gente só quer saber dos nossos direitos, mas nós temos muitos e muitos deveres também. Promover o acesso, né, aos recursos naturais de forma sustentável. Então, assim, não tem como a gente não utilizar os recursos naturais, né? É algo e é impossível, porque tudo nós dependemos da natureza para sobreviver. É uma roupa, é um calçado, né? É os nossos móveis, a nossa casa como um todo. Então, tudo provém da natureza. Agora, vamos educar as pessoas para que elas usem esses recursos, explorem de forma sustentável, né? Para quê? Para que eu possa usufruir, mas as gerações futuras também têm o direito de ter uma água de qualidade, né? De ter água, pelo menos água para poder usufruir, ter alimentos de qualidade, né? Então, assim, dentre outras coisas. Então, as pessoas, diante dessa conscientização, né, elas preservem para gerações futuras, né, atendendo às necessidades atual. Então, eu quero usufruir, então eu tenho que pensar também lá na minha geração futura se também vai ter esse prazer, né, de usufruir os recursos que eu estou usufruindo hoje. O incentivo à participação de todos na edificação de uma sociedade ambientalmente equilibrada. Então, nós, até mesmo, né, como gestores e que trabalham em órgãos ambientais, a gente tem que estar elaborando, fazendo políticas públicas para envolver a sociedade, né? Nós, enquanto órgão, sozinhos nós não conseguiremos. Nós temos que trazer a sociedade, a escola tem que engajar a comunidade escolar, a universidade também comunidade, para dentro da universidade, para que todos estejam, né, no mesmo barco, para que a sociedade também, como um todo, ela esteja engajada, esteja a par, né, consciente, se sensibilize para que realmente, né, ela contribua na resolução desses problemas, né, e na preservação e conservação do meio ambiente. E integração entre os municípios, isso aqui é de extrema importância, tem programas, né? Tem ações, tem projetos que a gente trabalha em parceria com outros municípios. Então, vamos supor, aqui no Iguatu tem um viveiro, então esse viveiro, ele dá suporte a outros municípios, como Jucás, como a Copiara, né, dentre outros, para ajudar na arborização do município, dentre outros projetos e programas que muitos municípios têm, alguns que não têm a condição técnica e nem financeira, e aí ele pode estar recorrendo a outros municípios também para estar realizando esses programas, esses projetos, né? Para estar também envolvido nessas questões, na resolução dessas questões ambientais. Nem todo município tem uma secretaria de meio ambiente. Nem todo município tem sequer uma coordenação de meio ambiente, né? Se trabalha até mesmo através de uma assistência social, muito pouco, né? Muito superficial, ou até na Secretaria de Agricultura, né? Então, assim, tem que integrar os municípios, né, e até mesmo os países. Lógico, quando acontecem esses fóruns, né, essas reuniões que é a nível internacional, tá lá todos os países, né, discutindo, porque os problemas são os mesmos, atrás de resoluções, mas cada um, quando volta para o seu local, aí trabalha conforme a sua realidade, né, mas todos têm que estar engajados, né, a nível municipal, a nível estadual e a nível nacional e até internacional. Então, assim, a educação ambiental ela tem que atingir a todos, todos, não tem distinção. Eu vou trabalhar só na universidade, né? Por quê? Porque os alunos já estão mais maduros, já estão mais, têm uma formação mais crítica, já estão mais preparados, não.
tem que se trabalhar a educação ambiental desde quando a criança, acho que sai do útero da mãe, né? Essa criança, ela já deveria já ser, né, sendo educada pela mãe, porque eu acredito que seria tudo seria diferente, né? Se desde quando a criança estivesse desenvolvendo já a importância de colocar, né, o resíduozinho lá na lixeira, de usar água de forma racional, né? Então, assim, tudo poderia, né, estar mudando a cultura, os hábitos das pessoas, mas a educação, ela tem que atingir o público todos de uma forma geral. E aí, conforme a legislação, né, essa educação, ela vai desde o ensino formal ao ensino não formal. O ensino formal, né, que a educação, né, o tema, ele está como um tema transversal, e está presente nos currículos, né, das instituições, que é nos parâmetros curriculares nacionais. Essa educação, quando a gente diz que é do ensino formal, ela tem que estar na educação básica, que inclui a educação infantil, fundamental e médio, educação superior, pós-graduação, já tem mestrado, já tem doutorado, né, educação especial, educação profissional, e educação para jovens e adultos. Essa é o ensino formal, né, que atinge todos esses tipos de educação, certo? E aí tem que ser uma educação integrada também, contínua e permanente. Na educação formal, né, ela não deve estar com uma disciplina específica. Há exceção, é facultativo quando é para educação superior, como vocês estão tendo aqui uma disciplina específica. Mas no ensino básico, na educação básica, ela tem que ser de forma de caráter interdisciplinar, né? O tema tem que ser transversal. Então, todas as disciplinas têm que trabalhar, né, com os alunos, os temas, os assuntos relacionados às questões ambientais, né? Então, não pode ser uma disciplina específica. E tem a não formal. A não formal é quando eu desenvolvo um programa, um projeto, uma ação dentro de uma empresa, né? E aí os próprios donos dessas empresas, eles têm que ser educados, eles precisam passar por uma formação, uma capacitação, porque muitas vezes nem eles têm conhecimento, não sabem nem como trabalhar, né, dentro da empresa, de forma sustentável, muitas vezes. Para políticos, né, muitos políticos participam de fóruns, de conferências, né, tem conferências específicas para gestores, né, para políticos, grupos de mulheres, de jovens, que esses são bem mais não, informal, né, associação de moradores, eu já fiz muitas ações, né, com a associação de moradores, eu já levei palestras, já ministrei oficina com ele, de horta, né, horta vertical utilizando garrafa PET, já ensinei eles a fazerem sabão com óleo de cozinha. Então, a gente leva o conhecimento para essas pessoas e, paralelo, né, associado à teoria, a gente leva também à prática, porque aí as pessoas elas vão se sensibilizar e ver a importância, né, daquele problema, né, e mudam, às vezes, muitas vezes, mudam seus comportamentos, suas atitudes diante, né, desses trabalhos e profissionais liberais, e dentre outros, né? Então, essa é a educação não formal. E a quem compete, né, a educação ambiental? Quem é de responsabilidade de oferecer a educação voltado para as questões ambientais? Primeiro é o poder público, né? Então, o poder público, a responsabilidade dele é muito grande, né? Às vezes ele não sabe, mas ele tem uma responsabilidade muito grande diante da resolução desses problemas ambientais, né? E aí, a Secretaria da Educação é a secretaria que coordena, né? É a secretaria que tem um programa de educação ambiental, ela elabora um programa, e esse programa, ele tem, as escolas, elas trabalham, né, com a questão ambiental, baseado nesse programa, porque está lá dizendo os temas, né, as ações, como que eles vão desenvolver todo esse trabalho de educação no decorrer, né, do ano. E aí cada professor elabora o seu projeto. Então, assim, o órgão gestor,
da educação ambiental é a Secretaria da Educação, conforme a legislação municipal, né? Conforme aqui a nossa legislação de educação ambiental, ela colocou a responsabilidade para a Secretaria da Educação. E a Secretaria do Meio Ambiente, onde é que fica a responsabilidade dela? A Secretaria também tem a sua responsabilidade, né? Ela tem que criar políticas públicas, projetos, ações, legislações e normas, né, para que envolva, né, todo o segmento da sociedade, não só o ensino formal. A gente já desenvolveu, né, na verdade, todo o projeto que a gente desenvolve, ações, a gente inclui a Secretaria de Educação. A gente trabalha em parceria, principalmente com a Secretaria de Educação, mas a gente trabalha também com agricultura, com assistência social. Mas a gente está muito ligada com a Secretaria, né, da Educação. E, diante dessas políticas públicas, não só o ensino formal, né, a gente tem que inserir, mas também a sociedade como um todo. Então, eu tenho que levar o conhecimento, as ações, as práticas para a sociedade, né? O órgão ambiental, que é a Secretaria do Meio Ambiente, que trabalha com as questões voltadas para o meio ambiente, ele tem esse dever, né? Essa responsabilidade de tudo que ele desenvolver está encaixando a sociedade, está levando, né, para junto da sociedade. E aí sim, né, a sociedade ela vai com certeza, né, tomar uma consciência ambiental na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. Quando a gente desenvolveu, né, 2 estudos para a urbanização da Lagoa da Bastiana ali, e também no processo de regularização da área de proteção ambiental, nós envolvemos todas aquelas famílias, aquelas residências que ficam no entorno da lagoa, né? Porque eles têm que fazer parte da resolução desse problema, como é que está sendo feito, qual vai ser a participação dele, a responsabilidade dele. Cada um deles ali tem uma responsabilidade diante da preservação da lagoa. Todos nós temos. Mas como eles vivem no entorno da lagoa, a responsabilidade deles também é muito importante. As instituições educativas públicas e privadas, né? Também elas têm a sua responsabilidade diante da promoção da educação ambiental. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, né, que é o CONDEMA, quem preside o Conselho, né, do Meio Ambiente, o CONDEMA, é a Secretaria do Meio Ambiente, através do secretário, ele é o presidente. As reuniões, né, elas estavam sendo bem ativas, estavam acontecendo normal, e o secretário mudou, né, o secretário, não é mais o Marcos Ageu, e aí a gente, depois dessa pandemia, não realizamos mais nenhuma reunião, e eu sou a secretária, né, do CONDEMA. E no conselho, né, nas reuniões do conselho, sim, a gente está sempre discutindo, né, os problemas aqui relacionados ao município, como está sendo resolvido, o que está sendo feito, e o conselho, ele também tem uma participação, né, ele pode desenvolver projetos, programas através do CONDEMA, e ele é deliberativo e consultivo, né, o CONDEMA. Então, o CONDEMA também, ele tem uma responsabilidade diante, né, dessa educação. E as empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, né, essas podem promover capacitações, né, aos trabalhadores, formação, né, que é de extrema importância, que nós sabemos, nós temos conhecimento dos problemas, mas às vezes nosso conhecimento, ele é superficial, ele precisa ser muito mais aprofundado, né, para que as pessoas fiquem realmente a par, né, do que se está acontecendo e por que aquele problema ele está acontecendo. E a sociedade como um todo, né? Todos nós podemos contribuir com essa educação, né? Manter a atenção permanente à formação de valores, atitudes e habilidades que propicia a atuação individual e coletiva, né? Voltado para a prevenção, identificação e a solução dos problemas ambientais. Então, a educação ambiental, ela deve considerar o ambiente em sua totalidade. Eu não posso trabalhar somente com um problema em um único local, né? Então, assim, eu vou falar somente dos problemas aqui dos recursos hídricos. Não. Eu tenho que, a educação, ela tem que englobar todos os problemas. Por quê? Porque todos esses problemas, eles estão relacionados, tanto a questão, né, os aspectos naturais, artificiais,
tecnológicos, sociais, econômico, político, técnico, histórico-cultural e estético. Então, assim, todos os problemas que a gente vivencia, eles estão relacionados a esses aspectos aí, né? Cada um deles tem uma parcela de responsabilidade diante, eles contribuem para a, a esses problemas, né, que vem acontecendo com o meio ambiente. E tem que ser contínuo e permanente, né? Não adianta eu começar um trabalho esse mês e depois eu parar e depois eu voltar de novo, como muitas vezes já aconteceu. A gente perde a credibilidade e depois, quando a gente volta, não tem mais aquele mesmo interesse, aí fica uma coisa muito solta, o conhecimento ele fica muito superficial. Então, muitas vezes, essa educação, ela não traz resultados positivos, né, esses trabalhos através de práticas e ações, porque ele não é contínuo, não é permanente, né? Na escola só se trabalha ali, a escola deixa muito a desejar também quando se trabalha a questão ambiental. Então, a professora faz um trabalhinho ali, uma redaçãozinha ali, comenta aqui, comenta ali. E o aluno, de fato, ele não se volta, né, para esse problema, né? O conhecimento dele é muito superficial, então é um probleminha a mais, né? Mas não, aí tem que aprofundar, tem que mostrar esse menino, tem que levar esse menino, tirar esse menino de sala de aula, tem que levar para a comunidade, pelo menos para conhecer os problemas da sua comunidade, trazer a comunidade para dentro da escola. E esse trabalho ele tem que ser contínuo e permanente, ele não pode parar. Isso tanto no ensino formal como não formal, né? E empregar o enfoque interdisciplinar, aí que é com relação ao ensino formal, né? Aproveitando o conteúdo específico de cada disciplina. Então, eu estou trabalhando matemática, então a matemática eu tenho que envolver algum tema relacionado ao meio ambiente dentro da disciplina de matemática, português, né, a questão do português, ciências, né, e todos os conteúdos. Eu tenho que saber envolver esse conteúdo, trazendo, né, os temas relacionados ao meio ambiente. E examinar as principais questões ambientais em escala pessoal, local, regional, nacional, internacional, de modo que os educandos tomem conhecimento das condições ambientais de outras regiões, né, geográficas. Então, eu não posso também aqui estar só falando, né, dos problemas que acometem aqui só o município, ou então só outros estados, né? Então, a gente tem que tratar esses assuntos desde o pessoal, que é onde nós vivemos, né, a nossa casa, nosso problema que nós causamos, até a nível internacional, né? E concentrar-se nas situações ambientais atuais e futuras, tendo em conta também a perspectiva histórica. Então, assim, eu não posso esquecer, né? Eu não posso deixar, né, nem esquecer, deixar de conhecer o que vem acontecendo no passado, para eu entender o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer futuramente, né? É importante nós sabermos a origem de todos esses problemas, como foi que começou, por que ele está se agravando cada dia mais. E insistir, né, no valor e na necessidade de cooperação local, nacional e internacional para prevenir e resolver os problemas ambientais. Então, aí, esses princípios eu tirei da lei, né, da Política Nacional de Educação Ambiental. Então, na conferência de Tigres, nós até comentamos aqui, né, eles, nessa conferência, eles enfocaram, né, e viram que a educação ambiental tem que ser dinâmica, tem que ser transformadora, tem que ser participativa, abrangente, né, transversal, que se trabalha na educação formal, permanente, contextualizador e globalizador, né? Então, essas são as características da educação ambiental. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Vocês querem fazer um intervalo? E aí, pessoal? Vocês querem fazer um intervalo? Era Ou a bacana gente só pode dar para assimilar. continuidade? Oi? Ou vai se pegar direto, tipo, é porque só pra. Pega que hora? Ah, lá. Pega direto, vai até que horas? Se a gente pegar direto, nós vamos até 9h30. O Por que mim dá vocês acham? pra ir de 9 boa.
que vocês acham? Porque, assim, o conteúdo, né, ele vai até as características da educação ambiental, né? A partir daqui, da relação homem-natureza, é conteúdo para a próxima prova, né? Então, aí a gente pode iniciar essa parte da relação homem-natureza e a gente vai até umas 9 horas, 9h15. O que vocês acham? E daremos Sim. continuidade, porque assim, esse assunto, né, da relação homem-natureza, ele é bem assim dinâmico, nós vamos tratar aqui dos problemas ambientais do município e que dá para ser bem participativo, né? Dá para vocês participarem. E aí eu queria que tivesse mais alunos na sala. E aí, o que vocês acham? Hein, pessoal? Sem intervalo? Sem intervalo, né? Eu posso continuar? Pronto, então umas 9 horas, umas 9h10, a gente encerra, certo? Mesmo porque hoje só tem 14 pessoas na sala e a maioria, né, faltou, tá certo? Então a gente vai só introduzir aqui, apresentar esse próximo conteúdo e aí a gente, tá dando para vocês virem? Tá dando para vocês? Dá pra ver? Dá? Então assim, pessoal, então nós vamos dar continuidade, né? Sim, então tá dando para visualizar. Então eu vou voltar aqui. Então, assim, diante de tudo que a gente vem questionando, né, falando dessa questão do agravamento, né, dos problemas ambientais, e que até hoje foi discutido através desses artigos, né, vocês viram que teve um que foi em 1995, e que já se tratava, né, de alguns problemas envolvendo a biodiversidade, a biotecnologia, a saúde e a questão dos resíduos da saúde. E eu já coloquei aqui para vocês que esses problemas, eles vêm se agravando cada dia mais, né? E não são poucos, são muitos os problemas. E já tem até relatório, estudos, né, declarando que o meio ambiente está em crise, né? Está em crise porque a maioria desses problemas que nós vivenciamos está relacionado, né, com o esgotamento, né, então aí até a extinção de alguns recursos, né, da natureza. Por quê? Por conta, né, todos esses problemas, eles vêm se agravando por conta da relação homem e natureza, né? Que essa relação, ela não é harmônica. Essa relação, ela cada dia, ela se torna desarmônica e desequilibrada. Por quê? Porque o homem, ele hoje, ele vê a natureza, né? Os recursos naturais, é, ele utiliza, vamos dizer assim, o método dele de exploração é devastador, né? É de explorar mesmo, assim, ao ponto de parar somente quando esses recursos, eles acabarem. Então, enquanto que a natureza estiver me oferecendo, o homem está explorando. E essa exploração é por conta de quê? Do capitalismo, né? Por quê? Porque ele quer, né, que cada dia mais o crescimento econômico, né, que favorece o desenvolvimento econômico, ele cresça, né, ele melhore cada vez mais. Qual é o gestor, né, vamos voltar aqui para a nível local, qual é o gestor que não quer que seu município ele cresça e ele se desenvolva? E para isso, né, para isso acontecer, ele precisa explorar a natureza, né? E essa exploração, essa forma de exploração é que está, né, com certeza, cada dia mais aumentando, né, os problemas relacionados à natureza, certo? Então, assim, todos esses problemas, eles
é devido, né, como eu já falei, à exploração dos recursos naturais para que haja um desenvolvimento econômico e principalmente o tecnológico, né? A tecnologia aí hoje ela está a 1.000 por hora, porque você está usando um celular aqui 5G, daqui a pouco já tem o 10G, né? E aí nós, como somos mero consumistas, né? E a mídia está aí para nos influenciar 24 horas, porque eu, conforme o padrão da sociedade, né, eu quero estar atualizado também. Então, quem é que quer ter um carro de 2000, né, 2001, 2002? Todos nós queremos estar andando no carro do ano, né? E a gente não tem a preocupação e até mesmo, né, a consciência do descarte, né? Que para se fazer todos esses matéria-prima, né, que nós possuímos, todos esses materiais, requer muita matéria-prima que é extraída do meio ambiente. Então, assim, por conta, né, desse desenvolvimento econômico e tecnológico, o meio ambiente ele vem sendo degradado, né? Cada dia mais ele está sofrendo, né? Está sendo degradado, causando impacto, né? E isso não está interferindo somente ao meio ambiente, está interferindo a nós, né? A nossa qualidade de vida, porque se o meio ambiente está desequilibrado, nossa saúde também vai estar desequilibrada, né? A nossa qualidade de vida ela despenca também, né? Ela é interferida. Então, toda essa exploração, né, dos recursos naturais, da forma que vem sendo explorado, vem causando graves danos ao meio ambiente. E isso, com certeza, né, está também agravando a nossa condição de vida e de saúde. Hoje, muitas das doenças que nós adquirimos é por conta da degradação do meio ambiente, como eu já coloquei aqui para vocês. Esse vírus, né, que está acometendo hoje, né, o mundo todo, que começou na China e hoje está praticamente em todos os países, né, foi por conta de quê? Da degradação, né, que o meio ambiente vem sofrendo. Então, quando eu vou lá no habitat natural dos animais, eu degrado, né, eu destruo. Então, aquele animal, ele perde o seu habitat natural e ele passa a emigrar para a zona urbana. E junto dele vem uma carga muito grande de micro-organismo. E a caça ilegal hoje, né, ela é muito forte, não só na China, mas na maioria dos países, né? Quantos animais hoje eles não são mortos para comercializar, né? Para que sejam então, até mesmo por prazer, né? Tem aqueles que caçam de forma ilegal, mas muitas vezes essa caça ela é só para alimentar o seu ego, né? Então, assim, a partir do momento que o homem vai lá e destrói a natureza, destrói o habitat natural desses animais, e que eles migram para junto da gente, passa a conviver conosco, ele traz, assim, micro-organismos, que esses micro-organismos aderem, nós passamos a ser hospedeiros, né, e muitas doenças, né, vêm sendo ocasionadas por conta, né, desse desequilíbrio que o homem está causando na natureza. E aí a Constituição, né, no artigo 225, que ela dedica um artigo somente para a questão da preservação do meio ambiente, a Constituição Federal, diz assim que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, todos nós temos direito de ter um meio ambiente equilibrado, saudável, né? A gente tem direito de usufruir do que o meio ambiente, ele nos oferece, né? Que são os recursos naturais. Mas aí, a gente, o que que acaba fazendo? A gente não tem um equilíbrio diante desse uso, né? A gente acaba que de uma forma geral, usando muitas vezes, né, de forma a degradá-lo, né? E aí essa degradação causa um desequilíbrio, como eu já falei para vocês. E fala que tem, né, que promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, através da educação, né, a própria Constituição ela coloca
que nós temos que educar as pessoas, levar o conhecimento para que esse conhecimento possa sensibilizá-las e, ao sensibilizá-las, possam mudar os seus comportamentos diante da preservação do meio ambiente, né? Mas a gente sabe que, na realidade, isso não acontece, né? Muitas vezes fica somente na prática. Então, assim, eu vou iniciar aqui, né, a discussão sobre alguns problemas que é o resultado, isso aqui, né, da relação desarmônica do homem com a natureza. E quando eu falo do homem, não é só específico do sexo masculino, não. O homem aqui retrata a sociedade de uma forma geral, né? O nós aqui como todos, nossa relação, né, de desequilíbrio com o meio ambiente é que está causando, que está resultando, né, em todos esses problemas ambientais. Então, assim, eu vou trazer aqui alguns, né, porque são muitos, nós precisaríamos de mais aulas para poder discutir. Nós vamos iniciar hoje aqui, retratando aqui alguns problemas, e muitos deles eu vou trazer aqui para a nossa realidade, né, para aqui para o município de Iguatu, que é onde eu tenho, alguns eu tenho propriedade para falar, eu tenho conhecimento, porque eu já vivencio isso no meu dia a dia. Já são 9 anos eu trabalhando, né, na Secretaria do Meio Ambiente, e a gente está constantemente ligada a esses problemas, porque a gente está criando políticas públicas, programas e projetos, né, para poder diminuir esses problemas, né, ambientais. Então, assim, quando o homem ele explora o meio ambiente, ele vai lá, interfere, modifica, ele causa um impacto, né? A partir do momento que o homem altera o meio ambiente natural, ele está causando um impacto naquele meio ambiente. Então, eu vou lá, eu vou e faço um desmatamento. O homem causou um impacto, né? Eu depositei lá alguns resíduos, tá ali, vizinho da minha casa tem um monte de entulho, um monte de resíduo, então eu estou causando um impacto naquele local, mas eu estou causando um impacto negativo, né? A Lagoa da Bastiana, ela está repleta de resíduos, né? Sólido, resíduo da saúde, né? Hoje é um receptor de esgoto, então eu estou causando um impacto. Aquela água poderia estar servindo, né? Está sendo utilizada para outras atividades, mas ela está totalmente imprópria. Então, o homem está causando um impacto, uma alteração no meio ambiente, né, no meio natural. E esses impactos, eles podem ser, a maioria deles são negativos, lógico, mas existem alguns impactos que são positivos, né? Então, quando eu altero esse meio que eu vou causar algum problema, né? E esse problema até mesmo pode inferir na qualidade de vida das pessoas, eu estou causando um impacto negativo naquele meio, né? Então, assim, quando eu eu trabalho hoje no setor de licenciamento, eu sou analista ambiental, e muitos empreendimentos, eles precisam da licença ambiental para poder construir, né? Para poder a gente ver o local, se é próprio ou não para aquele empreendimento ser construído. Depois vem a licença para ele construir e a licença para ele funcionar. E quando a gente avalia um empreendimento, né, que vai ser ainda construído, a gente analisa os impactos que aquele empreendimento ele vai causar. Então, toda interferência no meio, ele causa um impacto. Mas aí tem interferência que causa impacto positivo, e a gente tem que pesar, né? Aquele empreendimento, ele vai causar mais impacto negativo ou impacto positivo? Então, se for mais impacto negativo, então ele não pode ser construído. Ele vai causar um impacto mais impacto positivo, então ele vai poder, nós vamos autorizar a licença dele para ele construir e para ele funcionar. Então, vamos supor que tem um empreendimento vai ser construído próximo a uma lagoa, aqui no município de Iguatu, né? Então, assim, próximo à área de proteção permanente. Então, ele não pode construir, né? Ele não vai poder construir. Ele pode até construir com autorização de alguém, mas conforme a legislação, ele não vai poder construir, porque ali os impactos negativos daquele empreendimento vão ser maiores do que o impacto positivo. E outra que não se pode interferir em área de preservação permanente, né? Então, assim, é assim que a gente tenta, né, controlar
e até minimizar os impactos que esses empreendimentos vêm causar quando eles vão ser instalados no município, né? Como, a exemplo, nós temos o açaí, né? O açaí, ele foi um empreendimento que foi bastante discutido, né? Criticado, houve muita polêmica, envolveu o Ministério Público, porque a sociedade, ela alegava que o açaí ia ser construído dentro de uma lagoa, tudo uma lagoa, mas hoje não é mais, né? Ali, hoje é considerado uma área alagável, né? E lógico que ali é um percurso, né? O caminho de águas que vem aqui do centro, que vem do centro e que passa por lá, né? E aí foi muito debatido, né? O Ministério Público pediu muitos documentos e aí a gente analisou os impactos que aquele empreendimento iria causar lá. Foi assim muito complicado, né? Para a gente poder liberar essa licença, porque envolvia outros órgãos, né? Envolvia o ACOGÉ, aí a ACOGÉ deu um parecer, né? Envolvia outras situações que nós tínhamos que ter certeza que ali realmente não era um recurso hídrico, porque eu sou da área ambiental, assim como a outra também é da área ambiental, mas a gente não tem competência de analisar o que é a parte da engenharia, né? E aí foi feito todo um projeto de drenagem para que ali futuramente não ocorra um alagamento, né? Porque o fluxo da água ela não pode parar no meio do caminho, porque realmente o desastre é grande. Então, assim, os projetos de lá teve que ser muito bem elaborados, né, com relação à drenagem, dentre outros, para que fosse aprovado. Então, assim, tinha como proibir o empreendimento daquele de não ser instalado? Não, não tinha, né? Infelizmente, não tinha como, porque o gestor, ele não ia, né, permitir ele não ia deixar de trazer um empreendimento daquele porte que causou, que gerou mais de 300 empregos por conta de alguns impactos, né, que ele estaria causando ao meio ambiente, né? Então, assim, teve que se ver o que se pesava mais. E aí a gente pediu muitos estudos também para poder ficar respaldado, porque a qualquer momento o Ministério pode pedir essa documentação futuramente, né? Se ele vier a causar algum desastre ali, vamos dizer assim, algum impacto, né? Ninguém sabe ali como é o solo. Futuramente, quem sabe ele pode vir a desabar? Pode, porque ali é uma área alagável se o projeto não tivesse sido bem implantado, né? Bem feita a estrutura. Claro que tem essa possibilidade futuramente, né? Porque ali o terreno não é bem compacto, ali é uma área alagável, teve que fazer todo um aterramento. Então, assim, a gente vê, né, diante da implantação desses empreendimentos aqui no município, enquanto Secretaria do Meio Ambiente, para poder liberar a licença, o que pesa mais, se é impacto negativo ou se são os impactos positivos, né? E toda alteração, ela causa um impacto, né? Quer direto ou indiretamente. E muito desses impactos vai inferir na saúde, na segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, né, que é a fauna e a flora, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, que é essa questão sanitária, né, assim, é primordial, né, quantas famílias não adoecem porque não tem, muitas vezes, um sistema de saneamento, né, que aquela água fica parada no meio né, da rua, no sistema de calçamento, né? Então, tudo isso interfere. Por quê? Porque não tem um sistema de saneamento e a água acaba escorrendo para o meio da rua. E isso aí está causando impacto da população. E a qualidade dos recursos, ambiental, né? Ambientais. Também, quando eu causo interferência, quando eu vou lá e destruo, desmato, eu também estou interferindo na qualidade, né, daquele recurso. Né? Se eu exploro muito, se eu arranco muito, o solo fica pobre, né? O clima fica pesado, fica quente, dentre outros problemas, né? E impacto positivo, Alessandra, né? Só a título de exemplo. Como seria um impacto que poderia causar de forma positiva? Eu recuperar uma lagoa,
eu fazer o plantio de espécies nativas na mata ciliar de um rio, ou então mesmo eu arborizar uma lagoa, né, como a gente fez muitas vezes ali na Lagoa da Bastiana, a gente fez o plantio de espécies nativas, né, eu fazer um plantio num terreno que foi desmatado. Então, eu posso recuperar uma área para que esse problema ele se minimize. E muitas vezes a recuperação desse impacto, né, desse problema, ele pode requerer um período curto ou até um período muito longo, né? Eu não vou recuperar da noite para o dia, vai requerer tempo e cuidado e dedicação. Então, esses são os impactos positivos, porque eu estou alterando o meio, mas é favorecendo aquele local que foi degradado, né? E os problemas ambientais, né, principalmente os urbanos, né, a gente tem os principais, falta de água, não, muitas vezes não tem coleta, né, de esgoto, que a maioria dos municípios não tem um sistema de tratamento, estação de tratamento para esgoto. A questão dos resíduos sólidos, né, que não tem um local que receba, que seja feito um tratamento, um destino adequado. A questão do controle, muitas vezes, de inseto também, né, que é um problema, que esses insetos, eles acabam convivendo com a gente, por conta dos equilíbrios do meio ambiente, a questão da habitação, ocupação irregular, dentre outros problemas. Mas também nós temos problema a nível de gestão, né? Nós não temos técnicos suficiente dentro de um órgão ambiental para estar resolvendo, né, diminuindo esses problemas. É muito pouco, são muito pouco, a equipe é muito restrita, né? Não são suficientes fiscais, não são suficientes analistas, e muitas vezes, né, deixa a desejar. Raros são aquelas secretarias, né, de meio ambiente que tem realmente uma equipe multidisciplinar suficiente, nem a SEMAS, né? A própria SEMAS, ela não tem técnico suficiente e deixa muitas vezes a desejar, né? Políticos, também os políticos, a questão política, sim, ela é forte demais dentro de um órgão ambiental, atrapalha muitas vezes, né? É tanto que eu sempre coloco que a Secretaria do Meio Ambiente, ela deveria ser uma autarquia, ela não deveria estar fazendo parte diretamente de uma gestão, né? Porque atrapalha e muito, né? Porque sempre tem os ajeitados, sempre tem aqueles que acabam aqui passando despercebido e muitas vezes eles causam, né, danos ao meio ambiente de forma muito drástica, né? E aí tem a questão econômica e tem a questão de legislação. Nós temos legislação? Temos, mas muitas vezes essa legislação ela fica só no papel. Muita gente que era para ser multado, notificado, pagar multas, né? Acaba que ficando somente no papel. Então a legislação ela não funciona para todos. Ela pode funcionar para uns aqui, outra lá, mas para todos não. Que se a legislação funcionasse, ela contribuiria muito, né, para a resolução desses problemas. Então, assim, um dos principais problemas, minha gente, não só, né, a nível municipal, mas a nível, né, mundial, é a questão dos esgotos, né, o descarte dos esgotos. Muitos Muitas cidades não têm uma estação de tratamento, né? Aqui no município tem algumas estações, tem a principal e tem algumas estações, mas ela não tem para todo o município. E aí, os receptores desses esgotos, né, desses efluentes, são os rios e os lagos, os açudes. Aqui no Iguatu é o Rio Jaguaribe, né? O Rio Jaguaribe é um receptor de esgoto, a maioria daquelas residências e daqueles empreendimentos que ficam ali, os esgotos cai dentro do Rio Jaguaribe, não só os efluentes, como também os resíduos sólidos, e aqui na Lagoa da Bastiana também, ela é um receptor de efluente. A lagoa aqui da Telha, dizem que não tem, né? Ali não cai esgoto. O arquiteto, na época que era o doutor Paulo, ele se aposentou, ele disse que não tem. Eu achava que teria, mas ele falou que não tem, né? Ali não é um receptor de esgoto, a lagoa da Telha, né? Mas, assim, é um problema muito sério. Por quê? Porque essa água,
ela poderia estar sendo tratada, e a partir do momento que ela fosse tratada, aí sim, ela poderia ser descartada, né, despejada dentro desses rios, porque o impacto iria causar um impacto, mas não seria tão grande quanto a água sem ser tratada, né? E aí essa água ela fica totalmente imprópria para o consumo, né? Tanto a Lagoa da Bastiana como o Rio Jaguaribe são eutrofizados, né? Por conta da presença desses resíduos, né? Então esse problema aqui é a nível mundial, não é só a nível local. Para isso, né, precisaria que o município fosse saneado, né? Esse é o meu terceiro gestor que eu trabalho, né? E até agora nenhum deles, né, resolveu esse problema, que é a questão do saneamento. Então, assim, tem projetos, né, tem planos, mas é algo que se quer muito recurso, né? O saneamento é um gasto muito grande, muito significativo, né? Mas aí esse gasto que ele ia ter na implantação desse saneamento básico, ele iria compensar, né, ter um retorno à saúde. Porque imagina só, né? Olha esse local, que é uma realidade nossa. Essas águas, né, paradas em frente às residências, porque não tem esgotamento, né? Até mesmo a fossa sumidora, que é o que a maioria das residências tem, é uma fossa sumidora. Não, a água fica escorrendo aí a céu aberto, né? Então, assim, aí atrai o quê? Doença, né? A pessoa que vive num ambiente desse, a comunidade, ela vive, né, com problemas de saúde, lógico. Porque o meio aí está totalmente desequilibrado, né? Animais, junto aí com a água parada, né? E aí esse problemão. Então, assim, a maioria dos municípios, né, não tem saneamento básico, né? Vamos torcer para que um dia o município de Iguatu possa ser saneado. Tem alguns bairros que são saneados, como João Paulo, aqui o centro, né? Tem estação de tratamento. Então, assim, alguns bairros tem, mas é muito pouco, né? Não é suficiente, certo? Pessoal, o que vocês já acham da gente dar continuidade na próxima aula? A gente pode parar e dar continuidade na próxima aula? O que vocês acham? Pode ser, professora. Vocês estão assistindo a aula? Sim. Então, assim, né? A gente pode parar aqui, mesmo porque esse conteúdo ele não vai, né, cair na prova. Eu vou parar aqui de gravar, tá certo? Então, assim, esse conteúdo, ele não